À tarde, na Onda. Apresentação Sky Rodrigues. De dar, primeiramente, as boas-vindas aqui a Graziela. Tudo bom, Graziela? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Nós é que agradecemos a oportunidade, de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho. Vamos fazer esse lançamento no dia 9, como você falou, na livraria Leitura do Amazonas Shopping. Na verdade, são 3 obras que serão lançadas. Sim. Temos mais uma amiga que não pôde comparecer, infelizmente, que é a Salve Haddad. Sim. E estamos aqui honradas com o convite e esperamos falar um pouquinho sobre os nossos temas. Maravilha. Jusana, seja bem-vinda. Obrigada, também agradeço a oportunidade, o convite de estarmos aqui e também agradeço os ouvintes por estarem acompanhando e peço que prestigiem o lançamento porque vai ser de muita alegria e de muito relevância no contexto em que nós vivemos. Muito bem. Vamos começando, Jusana, falando um pouco sobre o livro O Direito Fundamental à Liberdade de Contratar. Queria que você explicasse um pouco a escolha desse tema para a elaboração desse material, desse livro, e falasse um pouco também sobre esse grupo de vocês, Direito e Amigas, que é um grupo, especialmente nesse mês dedicado à mulher, eu acho que é bem relevante a gente dar destaque, bem interessante a gente dar destaque a esse grupo, que é um grupo composto por quantas mulheres advogadas? 3. Nós somos mulheres. 3. Sim. Eu, a Graziela e a Salve Haddad, Tá. Na verdade, o nosso mestrado tiveram muito mais mulheres. Foi muito enriquecedor. Foi de uma troca de experiências maravilhosas, no qual todos nós nos ajudamos nesse desafio, que ele também entrou pelo período da pandemia, Então, o grupo ele surgiu exatamente no mestrado e ele perpetuou, a gente costuma dizer, para a vida, Que legal. E como nós tivemos a felicidade de conseguir publicar nossas obras, a gente decidiu lançar em conjunto também. Então, foi muito adequado até o momento da Semana da Mulher, mas é muito gratificante porque todas nós somos mães, todas nós trabalhamos e todas nós nos dedicamos aos estudos. E cada uma numa linha diferente pôde contribuir uma com a outra, torcer por esse resultado que agora a gente está conseguindo imprimir aí. Agora está tudo certo, está pronto para lançar esse trabalho. Graziela, o livro que vem, o seu livro, é O Esvaziamento da Personalidade da Vítima de Trabalho Escravo Contemporâneo. Eu queria que você explicasse um pouco, porque é um tema, de certa forma, complexo, a gente sabe que o trabalho escravo, ele existe, tá aí, até hoje, de forma velada ou não, tá aí, ele existe, ele persiste. E eu queria que você explicasse um pouco essa questão do esvaziamento da personalidade da vítima. Como é que é isso? Exatamente. O trabalho escravo, ele é um problema sem fronteiras. Acomete o mundo inteiro. Existem relatórios, que publicam que existem mais de 40 milhões de pessoas que são escravizadas em todo o mundo. E o último relatório que foi entregue nas Nações Unidas diz que o Brasil tem aproximadamente 0,18% da sua população que é vítima do trabalho escravo. O trabalho escravo atualmente, ele é um pouco diferente do trabalho clássico, do trabalho escravo clássico, como é conhecido, que é aquele trabalho onde existia o castigo físico, as pessoas ficavam presas, as vítimas ficavam presas. Hoje em dia, não mais necessariamente acontece isso. O trabalho escravo, hoje em dia, ele se configura pela servidão por dívidas, por jornadas exaustivas de trabalho, por também condições de trabalho degradantes. E nos chamou muita atenção para começar a pesquisar esse tema, porque nós vimos que na região norte existem 2 estados que são, assim, campeões em vítimas resgatadas do trabalho escravo contemporâneo, que seria o estado do Pará e do Mato Grosso. Então, nós fomos pesquisar mais a fundo esse tema, nos apaixonamos no sentido de verificar que essas pessoas que são escravizadas, por quê, que esse trabalho evidencia a personalidade da vítima?
Porque essas pessoas que são escravizadas, que são vítimas do trabalho escravo no Brasil, ainda que elas sejam resgatadas, né, as fiscalizações, elas são retiradas daquela condição de trabalho degradante, contudo, não há um trabalho contínuo com relação a isso. Então, muitas vezes, essas pessoas terminam voltando a serem escravizadas, porque realmente não tem um trabalho continuado em buscar sua melhoria de condições de vida, buscar suas melhorias com relação a trabalho, a estudo. Elas estão totalmente fora das oportunidades, né? Porque são pessoas que não têm oportunidades de estudar, de trabalhar fora daquele meio. Então, elas saem basicamente da sua terra natal, onde não tem trabalho de forma alguma, para serem capturadas com o que a gente chama de gatos, né? São pessoas que fazem essa intermediação e são levadas para esses trabalhos, muitas vezes no interior desses estados, no Mato Grosso e do Pará. E, inclusive, a questão psicológica da pessoa, exatamente, né? Que afeta muito, com certeza. E eu acredito que essas pessoas se veem numa situação de degradação. Degradação, né? De total, tudo. né? A dignidade dessa pessoa, ela fica completamente... São vítimas realmente. Muitas, inclusive, não sabem nem que estão sendo escravizadas, porque não conseguem vislumbrar uma vida diferente daquelas que elas estão tendo, entendeu? E quando elas são resgatadas, para elas há uma surpresa, porque elas estão pensando que estão trabalhando de forma, entre aspas, dignas, mas que na verdade está sendo explorada, completamente exploradas. No livro há um caso interessante que eu conto, que eu não sei se você se recorda, que foi até manchete nacional, notícia nacional, a questão daquela empregada doméstica que foi escravizada durante 29 anos. Que apanhava da Exatamente, patroa, né? Ela não sabia que estava sendo escravizada durante tanto tempo, porque ela não tinha noção que poderia haver uma vida melhor e mais digna do que aquela que ela levava há tantos anos, que ela começou a ser explorada desde os 7 anos de idade, né, e ficou durante 29 anos sendo explorada, vítima realmente de trabalho escravo contemporâneo. E como mulher, independente de qualquer coisa, como mulher, a gente também se sente de alguma forma afetada por isso, né? Afetadas por isso. Exatamente. A Solange, inclusive, o nome dela, né, é Solange, mas durante 29 anos mudou o nome dela. A dona da casa alterou o nome dela, porque no início, quando ela chegou, não conseguia lembrar do nome e colocou o nome fictício, né, que ela levou durante muitos anos, que era o nome que a senhora da casa tinha da tinta do cabelo. Só para você ter uma ideia, o tanto que a personalidade dessa vítima, ela foi durante anos sendo degradada, né? Que coisa terrível, né? Josana, o direito fundamental à liberdade de contratar. Eu queria que você explicasse para a gente como é que se chegou a esse tema, como é que você chegou a essa temática aqui e o porquê. Por que veio essa temática para você? Então, eu já trabalho há 15 anos com shopping center, em administração, né? Percebi no decorrer dessa administração que os contratos de locações comerciais, eles são contratos que não são atípicos, são denominados atípicos, porque eles não estão encaixados num padrão, mesmo na lei do inquilinato, onde é permitido que essa contratação exista. Na dinâmica da contratação em shopping center, há diversas peculiaridades de uma locação convencional, normal. A gente parte pela participação nas vendas dos lojistas quando é cobrado o aluguel complementar. Então surgiu, né, a necessidade de esclarecer se o shopping center ele é responsável pela viabilidade econômica do lojista, tendo em vista que ele participa dessas vendas, né? Então, como não há uma lei específica que trata da situação, isso fica muito aberto ao contrato em si, aquilo que foi desenvolvido e realizado entre as partes, e isso gera diversos questionamentos na dinâmica do negócio. E é correto? Não é correto? Então eu busquei realizar essa pesquisa.
Essa pesquisa ela foi baseada em dados do STJ, né, decisões do STJ, doutrina, artigos relacionados ao setor, muito também envolvia a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center. Sou atualmente coordenadora estadual da Abrace, então assim, nós vivemos um momento onde várias situações precisaram também de atenção, exatamente até por conta da pandemia, nas relações de locação, e tudo isso foi muito questionado. Então, eu acredito que a pesquisa ela veio num bom momento para que gere segurança nessas relações. As pessoas elas têm muitas dúvidas e como há um investimento alto, seja do lojista ou do shopping nessas relações, é necessário que eles entendam exatamente aquilo que está sendo contratado. O livro ele vem para esclarecer. E eu entendo como um tema relevante, Sky, só para você ter uma ideia, nós temos 105 mil contratos de locação no Brasil, né? Os shoppings, eles são responsáveis diretamente por 1 milhão de empregos, aproximadamente. Se a gente colocar aí a quantidade de empregados dos lojistas, isso triplica, quadruplica, né? É uma né? movimentação enorme, né? Ele movimenta 178 bilhões de reais nessa parte de vendas e tributos, né? Nessa contribuição. E passam pelos empreendimentos 490 milhões de pessoas. Se a gente contar que o Brasil tem 220 milhões, a gente tem mais de 2, né? Então é muito importante que essas relações sejam esclarecidas para que a gente possa gerar segurança e desenvolver ainda mais a nossa economia para que traga benefícios nessa parte social também e nas relações. Muito importante mesmo. São esclarecimentos que fazem diferença na hora de você fazer. Você às vezes acha, não, eu entendo do assunto, eu sei como é que é, mas tem lá, às vezes nas entrelinhas, questões que precisam realmente de esclarecimento, né, para qualquer pessoa. Meninas, muito obrigada, viu, pela passagem de vocês por aqui, muito obrigada por terem vindo até aqui para esclarecer sobre os assuntos, e a gente conta então com a participação do nosso público no lançamento dos livros, e tem também o livro da Sálvia, né? Exatamente. Que é Suicídio Assistido por Completed Life. Quer dizer, imagina, esse assunto então, nossa senhora, a gente tinha que ter mais um tempo aqui. Muito novo. Esse dela. E ela teve, assim, a coragem de enfrentar, eu costumo dizer, esse assunto. Porque não é fácil, né? Você discutir a morte, né? Não, e a vida. Não é fácil. E ela fala da autonomia da morte, né? É um assunto polêmico, né, polêmico. gente? É muito polêmico nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, a gente sabe que é um assunto polêmico. Eu queria que vocês fizessem um convite para o lançamento do livro, podem ficar à vontade, deem horário, tudo direitinho, convidem aí o nosso público que está nesse momento acompanhando aqui a nossa entrevista. Então, nós gostaríamos de convidar, né, todos os nossos ouvintes, convidar vocês também aqui do estúdio, por favor, para que possam nos prestigiar. No dia 9 agora, na quarta-feira, o lançamento dos nossos 3 livros, né? Começa às 17 horas e vai até às 22 horas na livraria Leitura do Amazonas Shopping. Fica ali no 2º piso. Esse horário a gente colocou porque justamente fica mais acessível para as pessoas irem após o trabalho. Nós vamos estar lá a partir das 17, vamos ficar até as 22, que é o horário que fecha o shopping. Legal. E também para não ter aglomerações, né? Para que as pessoas possam ir com tranquilidade. Vai ter um buffet lá, nós vamos servir um cafezinho, uma água. Vai ser assim um prazer enorme receber vocês. E vai ter também a noite de autógrafos, não é isso, Jô? Isso. Maravilha. E quem quiser adquirir nossos livros, estão aí nas principais livrarias físicas e digitais, nas editoras, que é a Lumeiures, né, e a Foco. Só entrar no site, pedir e pode dispor do livro. Na Amazon também. Lá na hora vai ter também. Na né? Amazon também. Na Amazon também está disponível. E eu também queria fazer um agradecimento especial. Por favor. A nossa faculdade, né, que nós fizemos o mestrado, que é a Unifor, a Universidade de Fortaleza, e ao CIESA, que foi uma parceria das 2 universidades,
Isso também é uma vitória aqui, né, para nossa região, para o Amazonas, porque antes não tinha, né, Jô? Não tinha. O acesso a... É a segunda edição do mestrado, é a nossa a segunda edição. E com isso, as mulheres da nossa região estão conseguindo acessar esses cursos de pós-graduação estrito sensu, porque até isso nós tínhamos muita dificuldade. É bom só tocar nesse assunto por conta da Semana da Mulher. Nós tínhamos ainda muita dificuldade porque mulher que tem que cuidar da casa, do filho, né, dos maridos, não podiam sair para os outros estados para fazer, para concluir a sua vida acadêmica. E agora nós temos essa oportunidade aqui dentro do estado através desse programa, né, do Minter. Parabéns para vocês pela iniciativa, viu? Que outros livros venham aí pela frente e a gente vai estar aqui, de portas abertas, aguardando vocês para divulgarem sempre, tá bom? Obrigada, Sky. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. É isso aí, gente. À tarde, na Onda. Apresentação Sky Rodrigues.